parecer isso meio esquisito, não pode? Como assim? Eu passo por problema e tenho que ser alegre. Que história é essa? Que coisa louca! Tenho que sofrer e ficar alegre. Na verdade, quando o Tiago fala pra gente é, entender como motivo de alegria, passar por provações, não é pra gente focar no problema. É para eu olhar para o problema e entender esse problema como uma oportunidade para eu me desenvolver. Eu falo sempre isso, né? Problemas são oportunidades disfarçadas. Porque quando eu olho para o problema, encaro o problema, seja ele qual for, a provação que for, pode ser provação de muitos anos que você está enfrentando, que já tentou de tudo e nada resolveu. Pode ser provação que começou essa semana, que começou hoje, começou esse ano. Eu não sei qual é a situação que você vive, mas se você está passando por alguma provação, a orientação bíblica neste momento que estamos estudando o livro de Tiago é para que você não foque na provação. Porque quando a gente foca no problema, primeiro que a gente desanima, primeiro que a nossa mente fica envolta só em problema e parece que não há saída, não há saída, não há solução. A gente pensa, respira, fala, vive o problema 24 horas por dia. Isso vai causando tristeza, ansiedade, angústia, insônia e tantas outras dificuldades. Quando nós focamos única e exclusivamente no problema. Percebam que eu não estou dizendo para ignorar o problema, mas nós precisamos desenvolver um pensamento de focar na solução. Não é por que eu estou sofrendo. Não é essa pergunta que a gente tem que fazer. Por que eu estou passando por essa provação? Mas para quê? O que eu preciso aprender? Como eu preciso me desenvolver? O que eu preciso alcançar? Para que essa provação chegou às minhas mãos? Ou bateu à minha porta? E sabe? Tem um texto que eu gosto demais, que foi escrito por Ellen White, que é uma mulher incrível, que nós acreditamos que foi inspirada por Deus para escrever esses livros. Ela diz assim, num desses livros, que quando nós nos deparamos com um problema, quando o Senhor permite que o problema chegue para a gente, é porque Ele já tem a solução. Se o problema chegou para você, seja ele qual for, financeiro, saúde, de relacionamento, seja ele qual for. Se o problema chegou para você, é porque Deus já tem a solução. Como eu faço para acessar a solução? Não foca no problema. Não foca no problema. Começa a conversar com Deus e perguntar para Deus para quê? Porque Deus vai te revelar, vai te aproximar pessoas que já passaram pelo que você está passando, para te trazer experiências. Vai fazer com que você desenvolva, de repente, alguma habilidade, algo que você não sabia e que você conseguiu. Vamos pensar aqui, por exemplo, vamos falar de maternidade. Né? Quantas aqui são mães? Levanta a mão aí, você que é mãe. Fala eu para eu saber que eu não tô sozinha aqui nesse universo. Eu já entrei na segunda fase da maternidade, né? Eu já sou avó. Então a avó é mãe duas vezes. Mas quantos aqui são pais, são mães? Levanta a mão aí para eu saber que a gente tá aqui conectados. Quando você teve o primeiro filho, perceba como era difícil. Tudo era novo. Tudo era novo, não é? Trocar fralda. Eu lembro que meu marido não queria pegar o bebê no colo porque ele achava que ia quebrar de tão pequeno que era. Né? Para trocar fralda, para dar banho, aquela coisinha pequenininha que depende de você dentro de uma banheira. Meu Deus, se me escapa da mão e se afoga. Que desespero! Para vestir a roupinha, meu Deus, para arrotar depois que mama, não pode pôr para dormir, como é que eu faço? Vai se afogar? Mamou o suficiente? Quantas dúvidas! Quantas dúvidas quando a gente é pai ou mãe pela primeira vez. Mas daí, quando vem o segundo filho, a gente já ficou esperto em algumas coisas, não é verdade? A gente já sabe trocar fralda melhor, a gente já sabe dar mamar, sabe quando o choro é de fome, de sono, que tá bravo, tá molhado. A gente já vai aprendendo. Por quê? Porque as dificuldades, quando elas se aproximaram de você, elas foram moldando o seu caráter, foram te trazendo maturidade. É isso que a palavra de Tiago está falando para mim e para você hoje, ó. Olha só, verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando nós passamos por dificuldades, por provação, por problemas que são oportunidades de nos desenvolvermos, nós vamos moldando o nosso caráter, nós vamos nos aprimorando, a gente vai amadurecendo. Pensa nos problemas que você enfrentou lá no início da adolescência, quando sofria de amor, quando brigava com o namorado, quando tinha dificuldades, né? Quando fazia as primeiras provas no colégio, como ficava nervoso. E depois, com o passar do tempo, na escola, você foi tirando de letra, foi aprendendo a estudar. Então, a provação, a dificuldade, o problema, ele aparece na nossa vida primeiro, porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu. Perceba, Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente sofra. Nenhum problema, nenhuma doença, nenhuma dificuldade é porque Deus quer. Não é isso, gente. Mas algumas coisas Deus permite que chegue até nós. Porque, de alguma maneira, há um verso em Romanos 8:28 que diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados a viver segundo a sua vontade. É difícil entender esse verso, mas com fé nós conseguimos colocá-lo em prática. Então, quando o problema, a aprovação chega, a aprovação, quando nós enfrentamos ela de frente, sem focar no problema, mas buscando a solução, se abrindo para a solução, olhando ao redor, buscando a Deus, a aprovação produz uma fé confirmada. E aí nós vamos fortalecendo a nossa fé. Porque o Senhor falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estarei convosco até a consumação do século. Então nós não estaremos sozinhos diante dos problemas, diante das provações. Eu não sei se está passando por alguma coisa parecida ou parecida com isso, mas se você estiver passando, se já passou, está passando ou vai passar, saiba que a provação é quase como pegar um pote sendo feito de argila, de barro, colocar no fogo para transformar num vaso bonito, forte, precisa passar pelo fogo, pela provação, pela provação. E aí a provação produz fé, fé, experiências de fé, gotas de fé. E aí a aprovação produz fé, a fé produz perseverança. Por quê? Porque quando eu tenho um relacionamento com Deus, é isso que o Tiago está falando para mim e para você. É isso que ele está dizendo. Quando vier a aprovação, olhe para cima, diga: Senhor, para quê e não por quê? Para quê? O que eu tenho que aprender? O que o Senhor quer moldar no meu caráter? O que eu posso melhorar como pessoa, como serva, como mãe, como esposa, como filha tua? O que eu posso melhorar como profissional? O que eu posso melhorar? Daí isso produz perseverança. E a perseverança produz maturidade. Lembra quando o seu primeiro filho chorou e você se desesperou? Mas você não abandonou a criança. Você aprendeu a lidar com o choro, aprendeu a administrar o seu sentimento, a sua angústia, a sua ansiedade, aprendeu a embalar, aprendeu a acolher, a atender a criança. Aprendeu. Maturidade. É isso que a palavra está falando para mim e para você. As dificuldades, elas surgem para nos trazerem maturidade espiritual. As provações produzem fé. A fé produz perseverança. A perseverança produz maturidade.